meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Antes de começarmos, queria apresentar a Liza, acertei de primeira, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. Lembram que a gente estava falando nas últimas semanas, nas últimas aulas, sobre acessibilidade, sobre estereótipos? Então, isso de nós traduzirmos as aulas para Libras faz com que nossas aulas possam ser vistas e compreendidas por mais gente, né? É importante lembrá-los que todas as nossas aulas, elas estão no canal do YouTube Educa Recife e temos também o aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelas lojas de aplicativo para iOS e para Android, como vocês também podem usar o QR Code que está aparecendo na tela, tanto para quem é Android quanto para quem é iOS, tá certo? Então vamos começar mais um novo tema, novas aulas, novas discussões, tá certo? E eu queria saber de vocês. Vocês sabem o que é uma narrativa? Vocês acham? Com certeza vocês sabem, vocês já se depararam com esse gênero 1 milhão de vezes. Vocês com certeza têm capacidade de identificar os elementos de uma narrativa. Se eu tivesse colocado um trecho de um conto, ou um trecho de uma notícia, ou um trecho de uma reportagem, ou um trecho de um romance, vocês saberiam identificar aqueles que são narrativas, aqueles gêneros que têm uma verve narrativa, tenho certeza. E o que é narrativa, né, gente? O termo narrativa designa a ação, o processo ou o efeito de narrar uma história, de contar. Então, a narrativa, ela precisa de uma ação, certo? Em literatura, a narrativa é a conexão entre todos os elementos que compõem um enredo, que compõem uma história. Então, eu tenho personagens, eu tenho um tempo, eu tenho um espaço e eu tenho um conflito. Então, a narração é o quê? É o ato de você contar algo, é o movimento de você narrar. A narrativa, né, vem de narração. E a gente precisa lembrar que ela acaba sendo essa associação entre todos os elementos. Então, personagem, tempo, espaço e conflito. A gente vai ver cada um deles, certo? Então, a gente precisa lembrar que a gente vai ter os personagens, a gente vai ter esses personagens, eles praticam ação durante um tempo, em um espaço, e a gente tem outros elementos. Na narrativa, o narrador exerce a função primordial de contação da história. Então, o narrador vai ser aquele que vai contar a história, que vai narrá-la. É ele quem direciona o imaginário do leitor durante o processo de composição da trama. As estruturações das histórias narrativas normalmente seguem a lógica da apresentação do conflito, da apresentação, do conflito, do clímax e do desfecho. Essa seria uma estrutura mais ou menos tradicional. Mas a gente precisa lembrar que os romances pós-modernos, eles têm uma configuração mais livre, então tanto faz seguir essa ordem, como seguir uma outra estrutura. Os gêneros narrativos, eles pertencem ao quê? Ao agrupamento do gênero da ordem do narrar. Vocês lembram que são os agrupamentos de gênero? Seria aquela definiçãozinha que mostra a função dos gêneros. Então, quando eu digo que é um agrupamento do gênero da ordem do narrar, eu quero dizer que esses gêneros que pertencem a essa ordem do narrar são gêneros que têm em comum essa narração, essa contação, esses elementos. Então, envolve os gêneros cujo domínio é o da cultura literária ficcional, marcados pela manifestação estética e caracterizados pela mímesis da ação através da criação. Aí vocês, mas isso quer dizer o quê? A mímese da ação. A mímese é uma palavra que vem do grego e ela é semelhante à imitação, mas não é exatamente uma imitação, é uma recriação da natureza, mas é uma recriação livre. Então, ela tanto pode ter um pé no real, como ela pode ser também um pouco mais imaginativa. Mas essa mímese é uma reprodução, mas não uma cópia, não uma imitação real, não uma imitação tal qual é,
mas sim uma recriação. Então, na narração, a gente tem esse engenho, esse trabalho narrativo, esse engenho de estrutura. Então, eu tenho essa mímese da ação, então a mímese da ação, através da criação. Então, a narração, ela tem esse engenho criativo, certo? Da intriga no domínio do verossímil. Verossímil é o que é acreditável. Quando a gente tem um romance, por exemplo, em que você tem um aspecto mais realista, você tende a dizer que esse romance, ele possui verossimilhança, uma verossimilhança mais alta, tá? Então, como exemplo, a gente tem contos de fadas, fábulas, lendas, narrativas de aventura, de enigma, ficção científica, crônica literária, romance, entre outros. São imensos, são enormes, são muitos os gêneros da ordem do narrar, tá? E aí vamos descobrir um pouco dos elementos da narrativa para começar o personagem, a personagem, né? Os personagens de uma narrativa são as pessoas que estão presentes na história. Se forem muito importantes, são chamados de personagens principais ou protagonistas. Já aqueles que surgem na história, mas não apresentam grandes destaques, são os personagens secundários, também chamados de coadjuvantes. Então, quando a gente trata de personagem, mesmo que vocês não saibam nomear, quando vocês assistem uma narrativa, vocês leem ou vocês ouvem, a estrutura da narrativa, ela marca quem é o seu personagem principal. Se a gente pensar, por exemplo, em Dom Casmurro, quem seria o personagem principal? Bentinho. Harry Potter, quem seria? Harry Potter. Então, o protagonismo, ele é facilmente identificável, né? Vai ser aquele personagem que a história gira em torno dele. Ele é quem enseja a maior parte das ações. E a gente tem os outros personagens que não têm, às vezes, um grande destaque, mas têm um papel importante. Já que nem todo mundo pode ser protagonista, né? Então, a gente tem protagonista e o coprotagonista. Protagonista é o personagem principal da história, cuja apresentação normalmente é a mais desenvolvida. A experiência do protagonista é o foco da narrativa, por isso ele é tão importante. Mesmo que nem sempre ele seja o personagem mais interessante, mas é o personagem que move a narrativa. O coprotagonista, eles ajudam a enriquecer a história, permitindo que diferentes abordagens do tema central sejam explorados. É o personagem que possui relação de proximidade com o protagonista. Pensando de novo em Harry Potter, a gente pode dizer, por exemplo, que Hermione e Rony são co-protagonistas, já que junto com Harry, eles são os personagens mais importantes, são os que ensejam a ação, né? A gente tem o antagonista, que é o personagem que atua como obstáculo para o protagonista, dificultando na relação dos objetivos do personagem principal. E a gente tem também o oponente, que é a personagem que tem uma relação próxima com o antagonista. Então, antagonista e oponente, eles têm uma similaridade de objetivo. Eles compartilham. Agora, o antagonista é, de fato, aquele que se contrapõe ao protagonista, tá? É o real obstáculo. A gente tem também o coadjuvante, que é um personagem de menor importância, mas que está presente na trama, né? Ajuda no desenvolvimento da história. E temos também o figurante, que é um personagem de menor importância, usado somente para compor o cenário. Assim, não tem nenhuma relação com o enredo ou nenhum dos personagens, são usados apenas para compor um cenário. Certo, gente? E, na verdade, eu percebi agora que, na ânsia de começarmos esta aula sobre narrativa, que é um tema que eu tanto gosto, eu não apresentei a professora Adriana, que está conosco aqui no chat. Ativíssima, a professora Adriana, mande um oi aí, conte-nos como é que está aí o chat. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Cauã, ele está aqui ligadinho, professora Camille, na sua aula, que está sendo maravilhosa. Que ótimo. Então, vamos lá, pessoal, interagir aqui no chat, tá? Estamos aqui conectados, esperando vocês. Obrigada, Adri. Vamos lá continuar, né? A gente tem também o espaço, porque nem só de personagem faz a trama.
Embora esse espaço, ele não precise ser necessariamente um espaço físico, tá? Então, vê, o espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. Pode ser físico ou mesmo psicológico. No primeiro caso, o local onde se passa a história onde se passa a história é indicado que seja uma fazenda, uma cidade, uma praia. São classificados em espaços fechados, casa, quarto, hospital, prédios, né, no geral, ou abertos, ruas, vilas, cidades e etc. Mas o espaço, ele também não é só físico, né? Ele também pode ser psicológico. E o espaço psicológico é o espaço interior, é o ambiente interior de um personagem. Ou seja, não é um espaço físico que seja revelado. Portanto, nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamento, de sentimentos. Então, nesse espaço psicológico, a gente não precisa ter necessariamente uma descrição do espaço físico. O que a gente precisa ter o que a gente tem é o quê? O que é que a gente sabe quando a gente fala em um espaço psicológico? A gente sabe dos pensamentos das personagens. A gente conhece as motivações, a gente conhece os sentimentos, a gente conhece o que o personagem quer, o que ele teme, e é tudo nesse espaço mental. Então, geralmente também são narrativas em que você tem um tempo que não é necessariamente cronológico também, justamente para acompanhar esse espaço interior. A gente também tem o tempo, que é essencial, inclusive quando falamos em narrativa, é impossível não lembrarmos da Grécia, né? Dos poetas gregos, dos teatrólogos. E o tempo, ele é um marcador essencial. Aristóteles, na Poética, né, que ele descreve como eram os gêneros literários de seu tempo, ele deixa claro, por exemplo, que uma tragédia ela deve ocorrer ao longo de um dia. Mas ele não fala um dia, ele diz na jornada do sol. Então, o tempo, ele é um marcador importante. Só que, assim como o espaço, ele não precisa ser necessariamente esse tempo que a gente conta. Ele pode ser um tempo psicológico também. Então, toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa. Ele pode ser cronológico, quando segue uma ordem dos acontecimentos, ou psicológico, que não segue uma linearidade dos fatos, ou seja, quando a gente fala de um tempo psicológico, a gente não vai do passado para o presente e para o futuro. A gente não vai do fato mais antigo, a gente vai num fluxo de consciência. Então, a ordem dos fatos, o que também exige do leitor uma certa perspicácia, de poder ele mesmo amarrar os fatos da trama em uma linha temporal compreensível. Então, pronto, ele pode ser cronológico, quando segue uma ordem dos acontecimentos, ou psicológico, que não segue uma linearidade dos fatos, sendo um tempo interior que ocorre na mente dos personagens. Nesse último caso, ele mistura passado, presente e futuro, seguindo, portanto, o fluxo de pensamentos dos envolvidos na trama. Note que as expressões de tempo utilizadas indicam essa marcação. Por exemplo, hoje, no dia seguinte, na semana passada, naquele ano. Então, naquele ano conheci Capitu. Pronto, seria Bentinho marcando na narrativa o tempo, tá? O conflito é a parte da narrativa que promove o choque da linearidade da ação de narrar e permite que os personagens assumam a condução do enredo a partir de suas ações. Então, a gente vai ter o quê? A apresentação dos personagens, vai ter a localização do tempo, do espaço, a construção desses personagens, e a gente vai chegar no conflito, que é justamente aquele momento da trama em que a gente vai começar a precisar ver as ações dos personagens e tudo que vai se desenrolar a partir das consequências de seus atos. E esses atos, eles são necessários por causa do conflito, que vai ser a situação cheque, que vai, por exemplo, motivar o herói a sair em uma jornada, entre outros. A gente tem também o clímax, que é o ponto enigmático do texto, que provoca a suspensão e a curiosidade do leitor. A gente pode dizer que o clímax é o ponto alto, seria um plot twist, seria uma revelação,
Seria uma virada na trama, seria aquele ponto auge da trama. Quando a gente fala em tragédia grega, por exemplo, aos moldes aristotélicos, a gente pode pensar no clímax como o momento catártico, o momento em que o leitor ele vai ter um sentimento de realização ou de mudança, mas ele vai se comover naquele momento, sabe? Então é catártico. E a gente tem o desfecho, que é a consequência, é o fim, né? É uma consequência da desordem provocada pelo conflito, produzido a partir das ações dos personagens. E é tudo isso a gente chama de enredo, né? Um enredo também chamado de trama é o que abrange o início, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Então, o enredo a gente pode dizer que é a história da narrativa. Tranquilo, gente, até agora. É um tema que, assim, ele é longo, a gente só vai ter 3 aulas, mas daria para tranquilamente fazer umas 6, umas 9, porque a quantidade de gêneros contidas, os gêneros que possuem elementos narrativos são inúmeros. Eu escolhi alguns aqui, talvez pela familiaridade de vocês, talvez pelo meu próprio gosto, vocês vão descobrir. Ó, no que diz respeito à apresentação, que é aquela parte inicial da narrativa, o narrador situa o leitor naquele universo novo e, na maioria das vezes, ficcional. São apresentados os personagens, as circunstâncias da história e a sua ação principal. Vamos ver agora também os tipos de narrador. Por quê? O narrador ele tem a função essencial de contar a história. E ele pode se configurar de diversas maneiras. A gente vai ter o narrador que faz parte da história, a gente vai ter o narrador que sabe de tudo da história e a gente vai ter o narrador que não sabe de tudo. Então, a gente tem o narrador personagem, que é quem? É aquele que participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o principal ou mesmo o secundário. Portanto, se o texto tiver esse tipo de narrador, a história será narrada em primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo verbal que insira esse narrador personagem na história. Se ele somente usa a terceira pessoa, ele está descrevendo, ele não é um narrador que está vivendo. Ele não está se incluindo no discurso. Quando ele usa as primeiras pessoas do singular e do plural, ele instantaneamente se inclui naquele discurso narrativo. Então, ele claramente é um personagem também. A gente tem o narrador observador, cujo nome já indica, esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa e relata os fatos. Então, ele vai observar e ele vai relatar. Ele vai observar e ele vai escrever, vai descrever, vai narrar. Porém, diferentemente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. Esse tipo de narração é feita na terceira pessoa, do singular, ele ou ela, ou do plural, eles e elas. E temos o narrador onisciente, que é aquele que conhece todos os elementos. Ele não conhece só os fatos, ele também conhece os sentimentos, ele também conhece os pensamentos, ele sabe tudo sobre os personagens, sobre os espaços. Então, diferente do narrador observador, que conta os fatos por sua ótica, esse sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos ou ideias. Nesse caso, a história pode surgir narrada em primeira pessoa ou terceira pessoa. O importante frisar que a voz do texto não necessariamente representa a voz do autor do texto. Às vezes a gente confunde, né, dizendo que, porque o autor quis falar isso através do narrador. Não, a voz do narrador é essa voz que vai narrar essa história ficcional, ou não, né? Mas que vai narrar. A voz do autor é diferente. O autor, ele simula uma outra voz e outras vozes, né? Que se misturam ali. Então, é inclusive arriscado a gente imputar ao autor algumas visões dos narradores, né? A narrativa literária possui o que se pode chamar de narratividade, ou seja, o modo como a narração é conduzida, ainda que os seus elementos não sigam exatamente a ordem estrutural, como é o caso dos romances modernos e contemporâneos, que não seguem a linearidade do contar narrativo. E agora eu pergunto para vocês sabem o que é ficção? Porque a gente agora só viu narrativa. E ficção? Ficção a gente geralmente contrapõe o quê? Com a verdade, né? Quando a gente diz que algo é fictício, algo é ficção, quer dizer que é algo que não tem uma verdade.
E aí eu já vou jogar uma provocação que eu quero que vocês pensem até a aula de amanhã. Há verdade na ficção? Será que todas as verdades constituídas, que são constituídas no discurso ficcional, elas são realmente falsas? Elas são mentiras? Ficção é mentira? Quero ver o que amanhã a gente vai discutir bastante sobre isso, tá? Ó, a ficção é tão antiga quanto a própria literatura. Muitos dos textos mais antigos existentes são fictícios. Considerem a Odisseia, as fábulas de Esopo ou Beowulf. Como toda a literatura, a ficção tem raiz no folclore e na tradição oral. Ao longo dos séculos, à medida que mais formas de expressão literária se desenvolveram, expressões literárias, gente, foi mal, multiplicaram-se as várias formas de ficção. A grande variedade de obras de ficção se reflete muito nos subgêneros contidos sob o guarda-chuva da ficção. Esses gêneros incluem mitos, contos de fada, ficção histórica, ficção científica, realista e fantasia. Outras características de literatura podem ser adaptadas a histórias fictícias ou verdadeiras. O drama, as histórias curtas, os mistérios e a poesia narrativa, por exemplo, podem retratar eventos verdadeiros e fantásticos. Enquanto a maioria das histórias de ficção são facilmente identificadas como tal, alguns livros seguem a linha entre ficção e não ficção. Estas são referidas como histórias ficcionadas. Isso significa que uma história verdadeira foi embelhada e alterada para atender às necessidades dramáticas das preferências estruturais, temáticas ou pessoais do autor. Também pode ser o estado de lacunas no registro histórico real, que um autor pode preencher usando personagens ou eventos imaginados. Como sugerem muitas formas, a variedade da literatura de ficção é tão ampla como a capacidade humana para a imaginação. Então a gente precisa pensar que a ficção ela está atrelada à imaginação. E a gente viu aqui que mesmo em relatos ditos históricos, há espaço para ficção. Por quê? Vocês sabem? Vou dizer por quê. Porque é impossível, mesmo em um relato verdadeiro, que nos lembremos completamente de todos os detalhes. E quando há lacunas da memória, a gente preenche com a ficção. O próprio ato de narrar uma lembrança, vivi ontem um evento. Se eu chegar aqui e contar para vocês, eu estou elaborando esse discurso. Quando eu elaboro, eu vou colocar em uma ordem cronológica, que não necessariamente é a ordem que eu vivi. Quando eu altero essa ordem, quando eu organizo esses elementos para narrar, eu às vezes posso observar detalhes que eu não notei. Então a minha memória já não é a mesma. E é impossível que eu lembre de todos os segundos. Então, em algum momento, eu vou preencher essa memória como ficção. Sabe quando duas ou mais pessoas vivem o mesmo evento e as histórias são todas diferentes? Não quer dizer que alguém esteja mentindo, mas as percepções dos fatos elas são individuais, elas são contingentes. E o jeito como a gente vai organizar essa memória para narrar faz com que a gente observe as lacunas dessa memória e aí a ficção entra. Mas isso a gente vai discutir bastante amanhã, tá? Então, ó, notemos que nem toda narrativa é ficcional e nem toda ficção é narrativa. Parece confuso, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem o que pode chamar também de narrativas não ficcionais. Então, são narrativas que são narrativas, que têm a estrutura de enredo, de contação e tal, mas que não são ficcionais. Não possuem um engenho imaginativo, um engenho ficcional, e que se pretendem fiéis aos fatos. E é por isso que a gente diz que nem toda narrativa é ficcional, e nem toda ficção é narrativa. A narrativa pode ser ficcional ou não ficcional. A narrativa não ficcional ou real, entre aspas, conta os fatos reais sem recriá-los, muitas aspas aí, limitando-se a mostrá-los como realmente aconteceram. Então, são gêneros que se pretendem completamente precisos, que se pretendem absolutamente verdadeiros, como a biografia, o relato, a resenha, o artigo de opinião, o ensaio, uma reportagem, notícia, entre outros. Essas narrativas, esses gêneros também são narrativas, a gente está contando algo, mas não são ficcionais necessariamente. Embora, por exemplo, uma biografia se pretenda absolutamente verídica, mas é impossível que se escreva sobre a vida de alguém de modo 100% verdadeiro. Até porque a gente vai escrever a nossa percepção da vida de alguém. Não é a vida real, né, da pessoa. Já a narrativa ficcional
cria ou recria os fatos. Como, por exemplo, romance, a novela, o conto, crônica, a fábula, parábola, anedota e lenda. E aquelas as narrativas são ficcionais, almejam a representação da verdade, o discurso baseados em fatos, certo? E aí a gente já viu alguns gêneros, tipo romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, são gêneros literários, né? Gêneros não ficcionais. Para casa, eu vou pedir que vocês leiam esse conto de Clarice Lispector, disponível na Árvore do Livro, 100 anos de perdão. Eu coloquei o QR Code também, se vocês quiserem acessar o conto, mas também tá aí, vocês podem printar. Eu quero que vocês leiam e tentem identificar nesse conto elementos de personagem, tempo, espaço, tipo de narrador e o clímax, porque a gente vai ter o gabarito amanhã, tá, gente? Vou passar para a professora Adriana para ela se despedir de vocês e a gente já volta. Aula maravilhosa, obrigada aí pela presença de vocês, Escola Divina Espírito Santo aqui presente assistindo a aula. Que tchau, maravilha, pessoal. um beijo, gente. Beijão. Obrigada pelo prestígio, muito obrigada. E nossa aula de hoje termina aqui, infelizmente. Um beijo enorme para vocês e até a próxima.